E aí, rapaziada, esses dias eu tava relembrando do canal e vi que nos posts meus, além de adiamento de vídeos, tinha um projeto que eu iria fazer só que ainda estava inacabado. Então hoje eu apresento a vocês a minha história no futebol de rua realista 3v3. Vai fazendo a sua pipoca porque vai começar. E então tudo começou com isso. Nossa, 5.000 pessoas jogando esse jogo, vou entrar pra ver. Sim, eu gostei muito desse jogo e chamei meu amigo, que ainda na época era um só. Eu e ele jogamos muito esse jogo, mas tudo que começa tem um fim. Mas isso não foi um fim porque no início de 2024, eu voltei porque meu amigo me chamou novamente para jogar futebol de rua realista 3v3. Ele ligou com 5 pessoas para uma chamada para jogar futebol de rua realista 3v3. Foi muito resenha, mas quando foi exatamente de madrugada, eu mando uma mensagem para ele e assim começa o segundo capítulo. Eu sei, rapaziada, o primeiro capítulo foi curto porque as coisas realmente aconteceram muito rápido, mas a partir de agora vou fazer algo bem mais longo. Eu mandei uma mensagem e ele me respondeu com um simples oi oi me e eu disse: vamos criar um time de futebol de rua realista 3v3? E tudo começou por ali, mas teve um probleminha. Vou dar um exemplo. Aquilo não era profissional ainda de verdade, somente algo que Donada, meu amigo, criou na cabeça dele e quis enganar todas as pessoas do time. No caso, ele entrava em server público e falava que era campeonato. Ou seja, ele inventava uns times na cabeça dele chamados King Birds. E simplesmente falava que a gente estava jogando contra, sendo que a gente só estava entrando em serve público e não em horário marcado. Vou simplesmente falar como foi isso e como foi o primeiro camp inventado dele. O primeiro camp, ele falou que a primeira partida era contra o Teto FC, mas nunca existiu esse time. Ele só entrou em um serve e venceu as pessoas do público até acabar a partida. Simplesmente quando a gente vencia os campos fakes, até comemorava. Mas eu já sabia que isso tudo era fake, só ainda não tinha explanado para todos. Um menino já tentou avisar, brigando até com os donos do time, xingando tudo, mas ele não foi escutado. E ele sempre soube que os campeonatos eram fakes. Simplesmente esse time era uma bagunça. Ele era o 5, mas super bagunçado. Saía gente e entrava gente. Foram exatos 15 campeonatos, e eu já explanei ele no dia porque já estava cansado disso. Todos reagiram normalmente como se já soubessem. E então eu procurei amistosos no TikTok e achei o Nitro Plus. Nesse mesmo dia fizemos o amistoso. OI 5 vs Nitro Plus. O jogo começa com a estrela do time naquela época metendo mais de 15 gols, e o resto do time, que fui eu e o meu amigo do início, terminamos com 26-17. Ainda eu nessa época era um dos piores jogadores de todos mesmo. O segundo jogo foi contra os Sigmas, e VC já sabe o que deu, né? Naquela época os Sigmas não eram tão conhecidos, mas já eram grandes demais. O jogo foi 29-35, foi muito sufocado e perdemos. Até agora, 1 vitória e 1 derrota. Vamos pro outro jogo. Outro jogo versus Dragon FC, nos vencemos de 47-6, cabia mais! Nesse jogo, vale contar que o nosso goleiro fez um gol. Puskás de goleiro. Felizmente, até agora, 2 vitórias. Vamos um pouco para trás para retroceder uma coisa. Simplesmente eu, quando fui falar com o Nitro Plus, eles simplesmente me indicaram um time que foi os Crias FC, que hoje em dia é ele The Best Crias. Vocês entenderam um pouco, mas pra frente, porque eu quero citar ele aqui. E teve mais um time que virou uma Lost Média do RSS. Tucanos FC, duvido VCS encontrarem aí. Esse só os OG vão se lembrar. Mas enfim, nem tudo são flores, não é mesmo? Quase acabaram com o time por causa de briga, e então 2 lados se separaram do time. Infelizmente, o outro dono do time quase acabou com o time. Levou todos do time para um lado, e eu fiquei sem nenhum jogador. Tive que reconstruir o time nessa caralha, contratando jogadores como Marquinhos, Minato e entre outros. Marquinhos, se você estiver vendo esse vídeo, saiba que VC, e um doente mental, ex-GG. Nessa época, o dono do Oscria FC já era muito meu amigo. O time estava no Prime, ganhando muitas vezes. Uma lenda lendária que entrou no time foi o El Rex. Ele simplesmente em menos de 1 semana se adaptou muito a ponto de jogar final, e a final ser uma das mais disputadas da história do RSS.
2 goleiros e um timaço atrás de timaço. Então, quando chegou na hora do fim da Supercopa, Nitro Plus versus 5, na era de Rocco, a lenda do Nitro Plus. Mas ele não jogou esse jogo, então somente caiu em 2-0 pro Nitro, talvez um dos placares mais baixos da história do profissional. Antigamente, naquela época, o Nitro Plus e os 5 eram considerados rivais. O El Rex estava salvando o time, até que se mudou para o Nitro Plus, e já era o time começou a decair depois daquela partida. O time foi se decaindo. Umas lendas, El Rex, PL7, Minato e mais um monte de gente, mas por enquanto não estava super decaído ainda. Uma lenda do YouTube. O João Frango, ele simplesmente era um dos melhores móveis e sumiu na época que era para ajudar o time. Ele amassou muitos gringos. Lá ainda não estava super decaído, mas só tinha no time pessoas que não jogavam direito. Então eu tive que tentar reconstruir, mas eu não conseguia, por causa que as pessoas eram tudo off, e era o pior time. Só permaneceu quem era bem fiel ao time mesmo. Mas o time parou, não tinha amistoso, não tinha nada. Então eu fui atrás de pessoas. Foi aí que eu contratei o Snowdin, que foi o cara que realmente não jogou nenhum amistoso pelo jogo, porque o time acabou no mesmo dia. Mas por que acabou? Vamos voltar um pouco. Acabou porque decaiu muito. No último amistoso, o time morreu, 35-4 versus time do Santos. Já era pro time. E agora, o meu rumo vai para onde? O começo do projeto OED, não mais um time, mas sim um jogador mobile. Detalhe, quando eu comecei, eu não tinha ideia alguma que eu ia ser ok. Eu fui, mas esse projeto ele tinha começado um pouco antes. Quando ainda existia o 5, o OED já jogava no Nitro Plus, e exatamente eu fiz algo que foi um recorde, simplesmente 9 gols em 3 minutos, o que simplesmente virou um jogo contra o Flamengo RSS. O jogo estava simplesmente 8-0, eu entrei e meti 9, e uns outros 2 caras finalizaram metendo mais 2 gols. Bom, eu só cago pra isso e finjo que não existiu, mas aí que voltamos pra o quê? Falávamos. Os 5 tinha acabado e eu não tinha nada para fazer. Então deixei o projeto OED público. Eu simplesmente comecei indo pro time do meu amigo. Sim, os Crias FC, que agora virou El The Best por um erro de digitação meu. E sim, eu chamei o Snowdin também porque eu tinha visto talento nele. Simplesmente fomos os 2 para lá, chamei um amigo antigo chamado Lemos também, e foi um trio imparável. Nenhuma partida eu perdia junto com o Snowdin. O time tava bom, tava grande, era muito resenha. Eu e o Snow éramos umas das melhores duplas ainda que não éramos reconhecidos. Mas sim, sempre fomos entrosados. E éramos uma das melhores duplas. VC pergunta, o segredo disso é qual? Simplesmente, eu não treinei com ele nem nada. Simplesmente foi automático. Qualquer um se entendia. E o melhor, nada disso foi em call. Mas vamos falar de El The Best agora. Teve um único campeonato que marcou muito o time, a Champions. Temos que falar dela. Organizada por Fael, um jogador que ficou puto com o time antigo dele e simplesmente criou um campeonato chamando o time antigo dele, o Nitro Plus, o nosso time, ele The Best, Tigres e Passos. Naquela época tava todos os times bons BR nesse campeonato, mas BLs. Mas beleza, até aí. Preparamos, treinamos e tudo tava bom demais. Só que a primeira partida da gente era versus o Nitro Plus naquela época com Rocco. E muitas outras lendas, a gente tava no dia do jogo. Treinamos muito mesmo, até a hora do jogo. Aí o Nitro Plus já tava chorando, falando que o time não tava pronto porque faltava o jogador-chave, que era o Rocco, e muitas outras pessoas que estavam off, então eles pegaram os melhores, sem o Rocco, e foram pro campeonato. Na hora tudo começou. Certo, mas... Pera, olha lá, é o The Best já mete 5 gols. Simplesmente o jogo era 5 minutos porque o camp era com as regras, né? Só na final que foi uns 30 min. Mas se a gente mete mais 5, já foram 10 gols. E o Nitro Plus começa a se mexer. Vai saindo 1 gol, 2 gol, 3 gol, 4 gol, 5 gol, 6 gols, 7 gols e pronto. Acabou o jogo. 10-7 pro El The Best. Passamos pra final. Aí foi uma comemoração demais, a dupla amassou demais, quase todos os gols foram meus e do Snow. Enquanto eu estava sabendo que iria ter que viajar,
e não iria poder jogar o jogo versus o Tigres na final. Dia do jogo contra o Tigres 2, jogadores estavam viajando e eu era um dos fundamentais para o time. Eu juro para vocês, ninguém treinou esse dia. Absolutamente ninguém. Estava anoitecendo. Ia acontecer o jogo. A minha internet não pegava de jeito nenhum. Mas ainda bem que tinha o Lemos, o Crack e o Snow, que sabia jogar sozinho também. E olha só, começa o jogo. Simplesmente eu estava tentando entrar, só que não estava conseguindo por conta da internet. Mas já estava no jogo, o El The Best estava se virando, meteu logo de cara 10 gols nos primeiros 10 minutos de jogo. Teve muitas paradas esse jogo, e o segundo tempo começa. Mais 10 minutos, o Tigres já tinha feito 9 também. Eu tava com um restinho de internet, consegui entrar e marcar 2 gols insignificantes. 12-10. O El The Best começou a marcar muito depois desses 2 gols que eu fiz. E pronto. O El The Best já tava com 20. Até que o Tigres marca um, só que já tava no fim. Marcaram mais 2 gols. E pronto, 22. A 11 terminou. O jogo, o campeonato tinha sido ganhado. Todos comemoraram, treinaram mais um pouco, enquanto eu e o dono dos CriFC estávamos conversando ainda, e depois eu tive que ir dormir. O time só jogou alguns treinos a mais depois, e pronto. Tudo terminou, é só que do nada invadiram o grupo do time. Não sei o porquê e como invadiram, mas trocamos de grupo depois. Eu já estava voltando da viagem, tudo estava de boa. Mas acabou que o time já estava meio que parado e eu estava sem lugar para ir. Eu e o Snow estava fazendo carreira dupla. E a gente recebeu proposta do El Pros FC, um time lá de fora. Eu sinceramente acho muito mais fácil lá fora do que aqui no Brasil, esses times difíceis daqui. Enfim, como foi que tudo aconteceu? Chegamos lá, jogamos contra um time aí que eu me lembro. Eu e o Snow amassamos e entramos no top de gols em um jogo somente. Eu no top de assistência TBM. Aí eu e o Snow já tava falando com uns do topo do RSE, Joel e entre outros. Não sou tão lembrado do El Pros FC, mas jogamos muitos amistosos lá. E foi o meu prime incrivelmente incrível. Pegamos top 1, dupla melhor do Brasil, eu e o Snow. Fizemos mais de 100 gols em 2 partidas. Muito fácil. Eu já não tava tão bom quanto falavam ainda, mas eu não sei porque eu era muito odiado pelo RSS. Eu acho que simplesmente metade da comunidade me odiava nessa porra. Eu continuei, mas até que... Sim, rapaziada, fizeram racismo lá fora com o Snowdin. Cara, foi uma polêmica toda, porque começou tudo por uma briga normal. Até que o cara começou a flodar um monte de coisa que vocês já sabem o que é. Eu nem vou falar mais nada. Mas só simplesmente essa briga rendeu uma semana toda. Isso aqui fica para outro vídeo que agora não vai dar para ser postado. É isso, rapaziada. Ali foi o ápice. Eu já querer sair, mas o Snow queria ficar. Eu fiquei, mas sem jogar partidas. Eu fui para outro time que foi... Eu não lembro direito, mas acho que foi o Nitro Plus. Agora eu cheguei lá. Não joguei nenhuma partida. Parece até que virei enfeite do Nitro Plus. Mas só treinei uma única pessoa. O Mano Kazé, que eu ensinei ele as coisas. Mas não fui tão relevante assim, eu acho. Mas ensinei muito a ele. Ele sempre teve um ego muito grande. Mas tipo, eu sei lá, ego em jogo de Roblox, não rola. Eu tava na minha pior época. Sai daí pro Colmilos, que era um dos melhores times do mundo. Só que quando eu cheguei lá, eu tremi. Não consegui jogar bem. Em absolutamente nada. Eu já estava emprestado para 300 times. Saí do Colmilos e fui para um time que era bem mediano no RSS. Eu não lembro direito. Mas era um time amarelo que tinha o Nicozin, que também foi um grande amigo meu, e eu tava com ele. Eu, TBM, fui treinador desse time, mas não joguei nele direito. TBM pequeu. Eu tava muito afim. Eu tava tomando tanto hate que eu nem tava conseguindo jogar mais. Mas isso fica pra outro vídeo, esses hates. Simplesmente tava no fim do ano já, e foi... Na virada do ano eu sumi. A parte 1 termina por aqui, esperem a parte 2.